Criar um Android com inteligência suficiente para realizar tarefas, conversar conosco e realizar trabalhos do dia a dia seria espetacular, ainda mais se eles parecessem com nós humanos. Embora ainda esteja longe o dia em que teremos robôs capazes de sumir em meio à multidão devido à sua semelhança com os humanos, a cada ano surgem invenções que chegam mais perto desse objetivo. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer algumas das máquinas mais impressionantes que de alguma forma tentam emular com perfeição o comportamento humano. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim você ficará por dentro de todos os vídeos. Actroid. Esse humanoide muito realista pode imitar expressões faciais, realizar movimentos de cabeça imitando seu operador e até mesmo respirar. Tudo isso com uma incrível precisão. Fabricado pela Kokoro Company, Actroid é capaz de manter uma conversação simples e detectar e imitar as expressões faciais de uma pessoa que se encontra em sua frente. Foi exibido pela primeira vez em 2003, na Exposição Internacional de Robôs que aconteceu em Tóquio. Várias versões diferentes foram produzidas, e na maioria das vezes, as aparências dos Actroids foram desenvolvidas com base em mulheres jovens. Hen. Essa cabeça robótica que ganhou o nome de Hen foi desenvolvida pela empresa Hanson Robotics e usa câmeras e um sistema de reconhecimento de voz para enxergar as pessoas e conversar com elas. Quando pareado com o aplicativo celular, Hen pode ter conversas básicas e fazer uma série de expressões faciais diferentes, muito aproximada com a dos seres humanos. Cerca de 40 motores controlam seus músculos faciais. Hen consegue não só detectar a presença das pessoas, mas também pode distinguir o gênero, a idade e o humor delas. Seus desenvolvedores ressaltam a utilidade do robô em hotéis e outros serviços de atendimento ao cliente. Gia Gia. Gia Gia é capaz de manter uma conversa simples e executar surpreendentes gestos femininos. Com longos cabelos negros e usando um vestido tradicional chinês, Gia Gia se parece muito com um ser humano. Mas o seu encanto tem limites e algumas questões ainda a deixam sem palavras. Ela foi desenvolvida na China e é considerado um dos robôs mais realistas do mundo, podendo falar, fazer expressões faciais e até mesmo movimentar os lábios de acordo com o que é falado. De acordo com o seu criador Chen, seu cérebro é um gigantesco banco de dados que ajuda a processar expressões e a fala. Para desenvolver Gia Gia foram necessários 3 anos, e o diretor da equipe explicou que este androide pode mover o corpo e mostrar expressões faciais, incluindo mexer os olhos de maneira natural. Chen também comentou que ele, juntamente com sua equipe, continuarão trabalhando para conseguir que o robô desenvolva habilidades de aprendizagem e possa reconhecer expressões faciais, para que se possa interagir com ele de uma maneira muito mais profunda e diversa. Geminoid DK. Desenvolvido com base na aparência física do professor dinamarquês Henrik Staff, esse androide tem um nível de detalhe em seus gestos faciais tão grande que pode até ser confundido com o professor. O Geminoid DK foi criado nos laboratórios de uma universidade da Dinamarca. Ele é tão realista que tem capacidade de imitar a respiração, gestos e expressões humanas. Sua pele tem como base um componente de silicone e seu cabelo é real, e é capaz de imitar os gestos de seu criador, decidir algumas frases e responder a estímulos como o sorriso de outras pessoas que estão à sua frente. Sofia. Esse robô, chamado Sofia, é desenvolvido por uma companhia estadunidense Hanson Robotics de Hong Kong. Foi apresentado na abertura de uma conferência científica. Na exibição, o robô foi apresentado como o mais avançado invento da companhia e pela forma que demonstra suas expressões, provavelmente foi o humanoide que mais se aproximou do ser humano. Sofia é capaz de produzir 62 expressões faciais e seus olhos possuem câmeras que permitem reconhecer rostos e estabelecer contato visual. Além do mais, pode participar de uma conversa utilizando um software de reconhecimento de voz. David Hanson, fundador da companhia, afirmou que estão desenhando estes robôs para servir a saúde, terapia, educação e as aplicações de serviço ao cliente. E esses foram os robôs mais parecidos com os humanos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!
Hola, recuerda que estamos sorteando 7 tarjetas Google Play, más el gran premio de una computadora HP Intel Core i5 DDR4. Esto es gracias a los canales Top Animes, Top Mundo y Anatema 8. Si quieres conocer más detalles, te dejaremos el link en la descripción del video. ¿Qué estás esperando? ¡Participa ya! Sabemos que los robots inteligentes podrían hacernos competencia a los seres humanos. Están cerca de reemplazar a las personas, y ya los hay patrullando las calles, tomando nota de los pedidos en restaurantes e incluso algunos juegan al fútbol. ¿Deberíamos alegrarnos por tal hito o temer que en algún futuro no muy lejano llegue la rebelión de las máquinas? Bueno, solo nos queda esperar, y mientras esperas, traemos los saludos para las personas que comentaron nuestro video anterior. Anderson Jaro, Felipe Rivera, Carlos Carballo, Guadalupe Ruiz, Lautaro Castro y Sergio Ramírez. Si también quieres ser saludado, solo tienes que comentar este video. Robot Clon. Durante su viaje a Japón en 2015, el futbolista Cristiano Ronaldo conoció a su homólogo robótico, cuyas partes de silicona fueron impresas con una impresora 3D. Teniendo en cuenta que algunos robots ya poseen una inteligencia artificial desarrollada, podemos suponer que, en un futuro no muy lejano, los científicos devolverán a la vida a grandes estrellas de la música, cine y deportes del pasado para que éstas puedan participar en nuevos proyectos. Por cierto, hoy en día, algo similar ya se realiza con la ayuda de hologramas. Por ejemplo, este video de Michael Jackson se lanzó 5 años después de su muerte. Robot conserje. El Hotel Genna en Tokio te sorprenderá porque en su recepción no verás a personas, sino robots amables que reciben a sus huéspedes. Gracias a esta peculiaridad, Genna incluso ya forma parte del libro de Record Guinness, como el primer hotel del mundo donde trabajan robots. Sus compañeros humanos afirman que a sus huéspedes les gusta tratar con robots, siempre están en su lugar de trabajo y de buen humor. Robot que distribuye bebidas y comida a los pasajeros del avión. Este invento de Canadá, llamado Isagwa, es capaz de servir a los pasajeros del mismo modo que lo hacen los asistentes de vuelo humanos. Este robot viene equipado con comportamientos para comidas calientes y bebidas frías. Se mueve silenciosamente, sabe anotar pedidos y lo puedes llamar en cualquier momento a través de un teléfono inteligente. Robot futbolista. Sorprendentemente, los robots modernos también han aprendido a jugar fútbol, también que ahora se organizan campeonatos internacionales con ellos. Quién sabe, tal vez pronto reemplacen a los jugadores reales. Por lo menos, este es el objetivo que persiguen los creadores del proyecto. Atendiendo a sus palabras, un equipo de jugadores de fútbol de robots humanoides deberá ganar el partido de fútbol siguiendo las reglas de la FIFA contra el ganador de la Copa del Mundo. Robot anfitrión. El robot Pepper, una creación de la compañía japonesa SoftBank Robotics, puede realizar los deberes de una anfitriona. Actualmente, este robot está en fase de pruebas en una de las populares cadenas de restaurantes de sushi, donde saluda y recibe a los clientes. Parece que la gente está bastante satisfecha con este asistente tan inusual. Por cierto, otro Pepper exactamente idéntico, llamado Josie, trabaja en el aeropuerto de Múnich como empleado del servicio de información. Robot limpiador. Y nuevamente, Japón nos sorprende. El robot Ospi de Panasonic sabe cómo recoger platos sucios de los clientes en restaurantes y cafeterías, así como también puede utilizarse para realizar diversas tareas en otros lugares, como por ejemplo los hospitales. Además, no tienes que preocuparte de que el robot se pierda o se tope con un obstáculo. Fue diseñado especialmente para lugares concurridos y viene equipado con sensores para evitar colisiones. El robot humanoide Sofía. Hablando de robots, simplemente es imposible pasar por alto a Sofía, un robot con una increíble apariencia femenina. Ella es capaz de reconocer los rostros, imitar gestos humanos y expresiones faciales, así como mantener conversaciones. Sofía analiza las conversaciones realizadas y, basándose en la información recibida, mejora sus respuestas en el futuro.
Su creador confía en que, con el tiempo, este robot pueda interactuar completamente con las personas, convirtiéndose en una buena ayudante para los humanos en los eventos más importantes. Robot agricultor. Los granjeros en Cornualles, Inglaterra, testaron una novedad, un robot que puede recolectar coliflores sin dañarlas. El creador de la máquina, el Dr. Martin Stoelen de la Universidad de Plymouth, considera que en un futuro su invento podría reemplazar a los humanos en los campos, reduciendo así el número de accidentes relacionados con el uso de maquinaria pesada durante la cosecha. Robot policía. En la ciudad de China de Zhengzhou, la estación de trenes está patrullada por un policía robótico que sabe responder preguntas y reconocer rostros, algo que le ayuda en la tarea de identificar entre los pasajeros a los delincuentes prófugos de la justicia. También, entre las responsabilidades de esta policía inusual, encontramos la de rastrear diversas amenazas, como por ejemplo un incendio o una contaminación del aire. Sin embargo, China no es el único lugar donde se utiliza un defensor del orden de este tipo. Los robots policías también están presentes en Dubái. Robot de compañía. Y, por supuesto, los fabricantes de robots no podrían pasar por alto un problema tan agudo en esta sociedad moderna como lo es la soledad y la imposibilidad de encontrar a una pareja. Por eso, lanzaron atractivos robots de compañía, tanto para mujeres como para hombres. Por lo que si esto no es sorprendente, no sé qué podría serlo. Si este video te gustó, dale manita arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete y activa la campana de notificaciones en este canal para que no te pierdas ningún video. Y nos vemos en el próximo video. Esta androide japonesa não é uma jornalista, mas para muitos, um dia vai estar na bancada de algum telejornal. Quando crescer, sonho em ser apresentadora. Se souberem de uma vaga, por favor me avisem. Igual a Kodomoroid, estes robôs são controlados remotamente por humanos. Eles leem, mas não compreendem. Uma diferença que não é tão grande assim para o criador da Android, que já vê semelhança com os humanos. Kodomoroid lê as notícias de fato. Os anunciantes, os apresentadores, fazem o mesmo. No futuro, vai ser o mesmo processo de compreensão ou algum próprio. Vários humanos, inclusive, leem de forma automática, como uma máquina, sem pensar em nada. Este robô já tem emprego. Pepper trabalha em uma loja de celulares, onde a habilidade de conversar é essencial. Achei que seria uma conversa unidirecional, mas houve um diálogo real, é impressionante. É como uma criança, lindo, dá realmente para conversar, muito divertido. Diversão e, quem sabe, uma janela aberta para o futuro, apesar dos projetistas lembrarem que há muitos limites ainda a serem superados. Em áreas específicas como o xadrez ou a matemática, os robôs são muito fortes, mas a tecnologia da inteligência artificial está longe de desenvolver máquinas que consigam uma interação real e natural com as pessoas. Apesar de alguns lapsos eventuais, Pepper proporciona a ilusão de bate-papo com os clientes. Pelo jeito, é questão de tempo para essas máquinas virarem membros da família. Se você gosta de tecnologia, provavelmente já se perguntou por que os robôs parecem ser tão travados. Mas saiba que isso não é intencional. Atualmente, a maior preocupação da robótica é desenvolver máquinas cada vez mais inteligentes e não tão reais visualmente. Porém, algumas empresas já estão dando um passo além e fabricando robôs que parecem ser seres humanos. E é justamente isso que vamos ver hoje. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A Zuna é um robô que começa a nossa lista. Parecendo até mesmo uma menina real, ela
foi desenvolvida justamente para chamar a atenção. A criação foi revelada pela primeira vez em um festival japonês, que acontece anualmente. O intuito desse festival é justamente descobrir projetos ousados e um tanto quanto surreais. O repórter do festival disse que ao chegar na empresa de robótica, tentou conversar com um robô pensando ser uma pessoa. Eu imagino o constrangimento de ficar ali parado esperando uma resposta do robô. Mas sendo a Asuna, até eu tentaria contar umas piadas. Ren é um robô humanoide que literalmente deixa qualquer pessoa fascinada. Ele foi fabricado com a capacidade de entender até mesmo expressões faciais de uma pessoa e responder a elas. Ren não é só bom de papo, mas também mantém contato visual exatamente como uma pessoa de verdade faria. É justamente o que impressiona as pessoas. O fato de Ren responder perguntas não só com palavras, mas também com expressões. Erika é uma das mais belas robôs fabricadas no mundo. E sério, não sou eu quem está falando. Ela já até participou de um júri para decidir isso. Mas além de modelo, Erika é um robô que possui inteligência artificial. Fabricada no Japão, ela possui sua própria personalidade. E isso significa que ela pode pensar por conta própria. Segundo seus fabricantes, Erika adora assistir desenhos animados e responder perguntas. Ela é tão realista que se for colocada em uma sala cheia de mulheres, você certamente teria grande trabalho em determinar qual na verdade é um robô. Como não é só de beleza que vive a nossa lista, mas sim de realismo, temos Germinoid. Esse camarada aí é um robô pessoa, ou pessoa robô. Bem, antes que eu me enrole aqui, deixa eu falar algumas características dele. Ele é um robô humanoide que parece até mesmo ter saído dos mais novos filmes de ficção científica. Não é incomum pensar em que ele é uma pessoa de verdade. Ele não possui inteligência artificial, mas pode ser controlado por completo através de uma máquina operacional. E isso inclui movimentos, falas, gestos e expressões. Além disso, ele possui um detalhe bem interessante, sendo capaz de imitar movimentos e expressões faciais da pessoa que estiver na sua frente. Já imaginaram se ele decide imitar também as falas? E ele foi fabricado com a imagem e semelhança do seu criador. Jai Jai é um robô que não poderia estar de fora. Ela foi desenvolvida na China e é considerada um dos robôs mais realistas do mundo. Ela pode falar, fazer expressões faciais e até mesmo movimentar os lábios praticamente sem erros. Em exibições, muitas pessoas até duvidam que ela seja realmente um robô. Algumas acreditam ser uma pessoa fingindo ser um robô. De acordo com seu criador, seu cérebro é um gigantesco banco de dados que ajuda ela a processar emoções e a fala. Sofia é um robô criado por uma empresa com o intuito de servir em parques temáticos. Sim, a ideia é colocar a Sofia para trabalhar realizando atividades humanas. Logo já é de se esperar o quão humano esse robô parece ser. As atividades que Sofia vai exercer serão cuidar das instalações e auxiliar pessoas com atendimento ao cliente. Ela é capaz de pensar e falar, já que é um robô que possui inteligência artificial. Em alguns testes realizados, Sofia mencionou que quer ir para a escola, se tornar uma artista e iniciar um negócio. Ah, e ter uma família também. Bom, se isso não for humano, eu já não sei o que é. E esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, clique no gostei e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima. Thank you.
Tudo parecia normal, quando de repente... Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 30. Neste vídeo, vamos falar sobre o cumprimento das profecias em nossos dias. Tudo já está se cumprindo, tudo já está preparado para o aparecimento de Cristo nos céus. Mas antes de assistir, compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas, e mais pessoas consigam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe. O Evangelho, anunciado por Jesus e espalhado pelos discípulos, anunciado também pelo apóstolo Paulo aos gentios, parece estar chegando em sua reta final. O amor está se esfriando. Os homens agora são amantes de si mesmos. Fome, guerras, epidemias. Tudo já está se cumprindo. Por momentos, é difícil acreditar o que vivemos hoje. Países fechados, eventos cancelados, cultos suspensos, supermercados lotados sem produtos básicos, atrações vazias e o mais importante, milhares de pessoas falecidas, centenas e milhares enfermas e milhões estão em quarentena assustadas. O coronavírus afeta todos os países do mundo. O mundo nunca esteve tão perto do grande dia, esperado por milhões de cristãos, o arrebatamento. No livro do Apocalipse encontramos uma passagem também importante neste momento. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 8 diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. A abertura do quarto selo do livro do Apocalipse produz um cavalo amarelo, ou muito pálido, isto é, doente, que traz dor através das guerras, doenças e desastres naturais. Esses selos são abertos como juízos do Senhor para uma terra surda diante do chamado do Evangelho. A última verdade a considerar é que em Romanos capítulo 8, versículo 22 nos ensina que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. O gemido da criação é evidente. Um só vírus microscópico é capaz de causar milhares de mortes e paralisar todos os sistemas humanos. Como Deus declarou, vivemos em uma terra disfuncional. Mas as epidemias e as mortes não são os únicos sinais da volta de Cristo. Existe também a perseguição por causa do Evangelho. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 9, narra uma série de acontecimentos que antecederiam a volta de Cristo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ao longo da história, o povo do Senhor sempre sofreu perseguições. Os cristãos foram torturados, foram queimados vivos em Roma, lançados em cova de leões, lançados em fornalha ardente, sempre foram perseguidos. E ainda hoje, os cristãos sofrem perseguições por causa do Evangelho. O Estado Islâmico tira a vida de muitos cristãos.
Na China, não existe liberdade religiosa. Os cristãos chineses têm que se esconder para ler a Bíblia. Todos eles ficam escondidos, porque se forem pegos lendo a Bíblia, são condenados à morte. Em tantos outros países, a perseguição por causa do Evangelho mata muita gente. Se a briga por religiões fosse por ouro, se podia negociar, mas a fé não se negocia. A fé é algo inegociável, tanto para cristãos como para pessoas que creem em outros deuses. Por isso ainda há tantas perseguições por causa do Evangelho, porque a crença não se negocia. E isso é um sinal também da volta do Senhor. A perseguição por causa do Evangelho é um sinal que Jesus Cristo está às portas. Apostasia, um sinal da volta de Cristo. Hoje se prega um evangelho fácil, sem muita dificuldade, um evangelho para enriquecer. Mas Jesus nunca ensinou assim. Pelo contrário, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje se prega um falso evangelho, um evangelho distorcido, sem comunhão com o Espírito Santo, sem oração, o evangelho da facilidade. Isso também é um grande sinal da volta de Cristo, que usou o apóstolo Paulo dizendo que nos últimos tempos as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, também disse sobre essas coisas que antecederiam a vinda de Cristo. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Escarnecedores, um sinal da volta de Cristo. Eles perguntam: onde está o seu Deus? Eles riem, zombam e escarnecem do povo do Senhor. E isto foi profetizado também como um sinal da volta de Cristo, os escarnecedores da palavra do Senhor. Um escarnecedor, um zombador, uma pessoa sem respeito pelas coisas do Senhor. Os escarnecedores falam mal sem se importarem muito com as consequências ou o que acontecerá com a fé de outra pessoa. O escarnecedor se sente superior e gosta de fazer pouco caso de outras pessoas. Eles se sentem bem fazendo isso, isto é, uma pessoa escarnecedora da palavra do Senhor. E isto foi profetizado como um sinal da volta de Cristo. E isso está acontecendo em nossos dias. A palavra do Senhor está se cumprindo em sua totalidade. Basta apenas olharmos ao nosso redor e veremos o cumprimento da palavra do Senhor, andando segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Pedro, no mesmo versículo, disse que nos últimos dias os homens andariam segundo a sua própria vontade. A nossa geração aplaude de pé a inversão de valores. Hoje se inaugura igrejas com lideranças gays. O evangelho está sendo deturbado. Hoje se faz passeata em favor da liberação das drogas. Nunca os valores estiveram tão distorcidos como em nossos dias. Certo agora é errado, e o errado certo. O conceito da família está sendo pouco a pouco mudado. Se luta com unhas e dentes para a aprovação da ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero representa o conceito que sustenta a identidade do gênero. Em outras palavras, eles querem aprovar uma lei em que todos nascem iguais e que no decorrer da vida a própria pessoa escolheria o seu gênero, masculino ou feminino. Isso causa uma desestruturação no conceito da família como vemos hoje. Tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra do Senhor, que fala claramente que nos últimos dias os homens andariam segundo a sua própria vontade. E isso já está acontecendo em nossos dias. Guerras, rumores de guerras e terremotos, sinais da volta de Cristo. As guerras sempre aconteceram na história da humanidade. 2 grandes guerras aconteceram, matando milhares de pessoas. E agora, rumores de guerras antecedem a volta de Cristo, principalmente em Israel. Emmanuel Macron lança um exército mundial das 10 nações, cumprindo a profecia bíblica. Este cumprimento está bem diante dos seus olhos, meus irmãos. No livro do Apocalipse fala sobre 10 chifres, e esses 10 chifres são representados por 10 reinos, ou 10 nações. A união dessas 10 nações irá passar o poder para a besta. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 12 diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis
por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 10 países da União Europeia estão se unindo para formar um exército. E em um dos seus pronunciamentos, Emmanuel Macron disse assim: estamos desenvolvendo uma cooperação entre países politicamente voluntários e militariamente capazes de intervir em qualquer situação, se for necessário. A palavra do Senhor está se cumprindo. Rumores de guerras à vista. Já o Irã disse a Israel que em apenas 7 minutos são capazes de destruir Israel. Essa foi a ameaça feita por um oficial do governo iraniano e é oficial. Os rumores de guerra são sinais também da volta de Cristo. As dores de parto estão se intensificando e estamos cada vez mais próximo da nossa redenção. Meus amados, está chegando o tempo do arrebatamento. Em um abrir e fechar de olhos seremos arrebatados. Tudo está se cumprindo. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui um versículo para a sua meditação. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 até o 7, que diz assim: e disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. E eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Olvídense de torpes autómatas que realizan tareas básicas y presten atención a Erika. Los robots del futuro hablan de forma convincente porque sus cerebros están programados con inteligencia artificial. Japón está apostando fuerte por la robótica. Robotistas como Hiroshi Ishiguro están tirando abajo la barrera que separa humanos y máquinas. Opina que se trata de una necesidad y de una evolución natural. Los humanos necesitamos la tecnología. Estamos mejorando nuestras habilidades mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y estas tecnologías son una forma de evolución. Por lo tanto, no podemos separar humano de tecnología, ni humano de robot, ni humano de inteligencia artificial. Todo está estrechamente entrelazado. No se trata de un dilema, sino de nuestra forma de evolucionar. Japón es un país puntero en tecnología robótica. Uno de sus últimos inventos es este brazo con control remoto que puede agarrar y mover objetos con un ancho de 0,2 de milímetro. Los robots se están volviendo más humanos. Así que, ¿qué hay del miedo a que un día tomen el control? No entiendo por qué en Hollywood odian tanto a los robots y muestran cómo estos destruyen el mundo una y otra vez. Me parece una locura. En el futuro los robots serán altamente inteligentes, conscientes de sí mismos y mucho más valorados en casa, especialmente en países como Japón, donde la población envejece rápidamente. Mucho más que simples dispositivos, pueden convertirse en compañeros para conversar e incluso en amigos.